Oi, crianças, bom dia! Como vocês estão? Tem sido tão bom o nosso tempo juntos, embora que não de forma presencial. Tem sido bom também nos reunirmos às terças-feiras para orarmos juntos e eu convido cada criança para orar conosco. Tem sido um tempo muito bom, muito edificante, de muito crescimento. Então, para nós darmos continuidade, vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus pelo dia que Deus tem nos dado? Senhor, muito obrigada por este dia. Obrigada, Deus, por mais o final de uma semana. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos fazendo enxergar a tua bondade nas nossas vidas e a tua fidelidade. Que a fidelidade e a bondade não se aparte de nós, como diz lá em Provérbios. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós estamos vendo a história de quem? De Madugu, um menino que fez a diferença no meio do seu povo, um menino africano. Ele ouviu da história, da Bíblia, das boas novas de salvação e muitas coisas aconteceram na vida dele, não é verdade? Mas algum de vocês saberia me falar como terminou o capítulo da aula passada? Isso, Madugu estava em conflito sobre o que fazer, se cortava o seu livro sem palavra e dava para os seus irmãos ou não. E ele fez o quê? Ele orou, ele pediu a Deus direção e pediu a Deus para ajudá-lo a fazer a coisa certa. E no momento que ele estava orando, quem chegou perto dele, para surpresa dele? Isso, seus irmãos. E hoje nós vamos dar sequência, ou melhor, concluirmos a história de Madugu. O que será que aconteceu? Será que Madugu cortou o livro e deu para os irmãos ou guardou aquele livro só para ele? Ei, vamos então descobrir? Vamos lá para o fim da nossa história de Madugu? O nosso último capítulo de hoje, do nosso sábado. Crianças, aproveitem bem e prestem muita atenção, porque Madugu nos traz muitas histórias interessantíssimas e cheias de emoção. Vamos lá então com a tia Rita para o nosso capítulo de hoje e o último. No último capítulo, nós terminamos com Madugu se ajoelhando na grama alta perto do tronco de uma velha árvore e orando. E na sua oração ele falou assim: Senhor Jesus, ajude-me a querer cortar o livro. Ele sabia em seu coração que era o certo a fazer, mas por que era tão difícil para Madugu tomar essa decisão? Quase em seguida, ouviu vozes de crianças gritando. Eram seus irmãos que vinham em sua direção. Os dois maiores correndo na frente e o pequeno Bazu atrás. Oh não, pensou Madugu, por que vieram aqui logo agora? Ele olhou para os três quando pararam ali perto. Ninguém disse nada. Os irmãos, inclusive Bazu, ficaram calados observando. Madugu queria que fossem embora. Ele orou silenciosamente. Senhor Jesus, ajude-me, por favor. Os meninos continuaram olhando o que ele fazia. Afinal, Madugu colocou o livro sobre a parte mais plana do toco da árvore. Os irmãos se aproximaram para observar. Ele, então, levantou com cuidado a faca e segurou-a no ar por um momento. Depois apertou a lâmina afiada contra as lindas páginas. O livro se partiu lentamente em dois. Em seguida, Madugu cortou novamente o livro falante. Havia agora 4 pedaços sobre o toco. 4 conjuntos de pequenas folhas coloridas. 4 pequenos livros. Os irmãos não se moveram. Pareciam saber como ele se sentia. Madugu pegou um dos pequenos livros e passou-o para Binho. Este o segurou com cuidado. Deu outro livro para Kuma e o terceiro para Bazu. Nossa mãe pode costurar a parte de trás para juntar as páginas soltas, disse Madugu. Ninguém sorriu. Os 3 irmãos seguraram seus livros com reverência nas mãos. Parecia que o coração de Madugu lhe dizia: quem tem o coração limpo deve sentir a alegria em poder compartilhar. Ele orou: Senhor Jesus, ajude-me a ficar alegre com o que fiz. A parte do livro que pertencia a Madugu estava ainda sobre o toco. Uma brisa suave moveu as folhas e ele viu que a página em branco estava tão limpa como sempre. De repente,
Algo maravilhoso aconteceu com Madugu. Um enorme sorriso surgiu em seu rosto e ele pegou a sua parte do livro, dizendo: Não importa que seja pequeno, temos agora 4 livros que falam de Jesus. Nós 4 podemos então contar a história. Ao dizer isso, era como se o Senhor Jesus estivesse ao seu lado e lhe dissesse: Muito bem, Madugu. Os irmãos de Madugu começaram a rir alegremente, agitavam seus livros e pulavam contentes. Madugu os observou por alguns instantes e logo começou também a agitar seu livro e pular alegre junto com eles. Nunca havia sido tão feliz. Uma das lições, crianças, que nós podemos tirar desse capítulo de hoje é que nós precisamos aprender a dividir. Dividir sabendo que nós vamos agradar a Deus, porque tem muitas pessoas que também precisam daquilo que nós temos. E dividir, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então, que nós possamos aprender a dividir algumas coisas que nós temos, que às vezes nos sobra, mas que nós temos dificuldade de fazer isso. Que em nome de Jesus a gente aprenda com o Madugu as lições que o próprio Senhor Jesus ensinou para ele, que era dividir o livro sem palavras. Hoje, como nós podemos dividir o livro sem palavras? Contando a história de Jesus, as boas novas de salvação para outras pessoas. Que Jesus é bom, que Ele está conosco e que nos ama e que morreu na cruz por mim e por cada um de nós. A Bíblia nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. E aí, crianças, o que vocês acharam? Foi legal a história de Madugu? Nós, então, no próximo sábado, vamos começar uma sequência de uma outra história. Mas tia Rita não vai falar para vocês qual é, porque eu quero que vocês tenham curiosidade e assistam o início da nossa próxima história. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Madugu, que tenham tirado muitas lições para vocês, porque tia Rita tirou muitas lições para ela. Que Deus abençoe vocês e vamos continuar orando para que essa pandemia acabe logo, para que esse vírus, Deus dê inteligência aos cientistas para desenvolver uma vacina o mais rápido possível, para que em breve nós estejamos juntos novamente de forma presencial na nosso CP todos os sábados. Vamos orar? Senhor, obrigada pela história de Madugu, que o Senhor, Deus, a cada dia nos ensine mais por meio dessas histórias. E que possamos ouvir, entender e que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Beijo e até o próximo sábado com a nossa próxima história. Deus abençoe você.